O encontro de Vladimir Putin e Xi Jinping em Pequim hoje começou com uma recusa vergonhosa ao ditador russo. Vladimir Putin, pela quinta vez desde 2022, tentou convencer Xi Jinping a finalmente aprovar o novo gasoduto Poder da Sibéria 2. E para isso, a Gazprom russa mais uma vez reduziu o preço do gás para os chineses. Mas em Pequim decidiram que isso não era suficiente, que essa humilhação ainda era pouca, e por isso recusaram novamente Putin e exigiram que o preço do gás russo fosse reduzido pelo menos 5 vezes. E dizem, então vamos pensar se precisamos ou não do gasoduto Poder da Sibéria 2. E nesse contexto, é muito significativo que os moradores da região de Irkutsk tenham gravado um vídeo dirigido ao líder chinês, no qual pedem a Xi Jinping para construir uma escola para eles. E dizem que, em troca, esses russos estão dispostos a começar a aprender a língua chinesa. Dizem, por favor, Xi, construa para nós pelo menos uma escola de madeira. Dirigir-se ao presidente do Partido Comunista da China, Xi Jinping, com uma proposta para financiar a construção da nossa escola no âmbito da diversidade etnocultural e do desenvolvimento ativo dos laços culturais com a China. Como nosso país financia escolas no Tajiquistão? Estamos prontas para aprender chinês, pois acreditamos que precisamos muito desse idioma. Fortalecer laços culturais com a China é nosso único caminho de desenvolvimento. Então, a visita de Vladimir Putin a Pequim começou oficialmente. No Kremlin, anunciaram a assinatura de 40 documentos diferentes, mas o principal documento novamente ficou sem assinatura. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tentou pela quinta vez desde 2022 convencer Xi Jinping a finalmente aprovar o novo gasoduto Poder da Sibéria 2. O projeto de gás que Vladimir Putin propôs pela primeira vez em 2015 e que planejavam começar a construir há 2 anos. Então, ele foi novamente incluído na pauta de Vladimir Putin. Para isso, Vladimir Putin levou à China o chefe da Rosneft, Igor Sechin, e o chefe da Gazprom, Alexei Miller, além de 5 vice-primeiros ministros e 8 ministros. Todos eles tinham que bajular os chineses de todas as formas e implorar para que, por favor, aceitassem finalmente esse gasoduto Força da Sibéria 2. O mais engraçado é que todo ano, quando Vladimir Putin vai a Pequim, contam para os russos mal lavados que o projeto já está acertado. Após a última visita no ano passado, Vladimir Putin anunciou que o gasoduto Força da Sibéria 2, com capacidade projetada de 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, estava acertado. Foi assinado um memorando juridicamente vinculativo, e o fornecimento de gás para a China em breve aumentará para 100 bilhões de metros cúbicos por ano. No entanto, o lado chinês nunca confirmou publicamente a declaração do presidente russo. E passou um ano e nada mudou. Apesar de as negociações se arrastarem por mais de uma década, após 10 anos de negociações, Putin e Xi Jinping ainda não chegaram a um acordo sobre o principal, o preço do gás. As condições de investimento do projeto e o início do fornecimento ainda não têm acordo. Anteriormente, a China exigiu que o preço do gás fosse reduzido ao nível doméstico russo, cerca de $50 por 1.000 metros cúbicos, o que é quase 10 vezes menor do que as cotações europeias. E a China fala diretamente, ouçam, ou vocês nos vendem o gás por uma mixaria, ou desculpem, vão se ferrar com o seu gás porque vocês não vão conseguir vendê-lo para mais ninguém mesmo. Então por que vocês estão se achando aí? Para quem vocês vão vender esse gás? Ou vocês vendem pra gente, mas por uma mixaria, ou então acabou, já mentiram demais e podem ir embora. Há mais de 10 anos, Putin tenta convencer Xi Jinping desse projeto. E este ano, Putin queria muito usar o tema da guerra no Oriente Médio. A crise em torno do Irã e o bloqueio do Estreito de Hormuz paralisaram 20% do fornecimento mundial de gás natural liquefeito. Mas o problema para a Rússia é que o novo gasoduto Força da Sibéria 2 é desesperadamente necessário justamente para a Gazprom russa, que perdeu o mercado europeu de gás. E, atenção, está vendendo para o exterior volumes mínimos desde o final dos anos 1980. Volumes mínimos, pense nisso, nos últimos quase 50 anos. A China também precisa desse gasoduto, claro, mas não é nada crítico para eles, porque eles estão dispostos a esperar. E aqui está a principal notícia do dia de hoje. Pequim, mais uma vez, negou a Vladimir Putin a construção do gasoduto Força da Sibéria 2 pela 11ª vez desde 2015. Foi informado que a Gazprom ofereceu um desconto adicional no seu gás. No entanto, o lado chinês declarou que ainda quer comprar gás a um preço comparável ao do mercado interno russo. Aqui está o problema e também a astúcia da China.
Dentro da Rússia, o preço do gás é muito baixo, é fortemente subsidiado e fica em torno de $50 por 1.000 metros cúbicos. Isso é cerca de 12 vezes menor, enfatizo, do que as cotações atuais na Europa. E é 5 vezes menor do que o preço que a China paga atualmente. Agora, a China paga $258 por 1.000 metros cúbicos e Putin diz: ótimo, vamos abrir mais um gasoduto para vocês, comprem mais. A China responde: não, só por $50. E a China diz: eu não me importo, podem vender, vendam o gás para nós com prejuízo por $50 ou não vendam nada. E aqui é importante destacar que a China também está desenvolvendo rapidamente energia renovável e possui grandes reservas de carvão. Essas duas principais fontes de energia devem ser suficientes para regular o abastecimento da economia, cujo crescimento está, afinal, desacelerando de forma constante. Isso significa que no futuro talvez ela nem precise do gás russo em tais volumes. Por isso, Pequim não quer assinar contratos de longo prazo para o novo gasoduto. Ou então, eles estão dispostos a comprar esse gás, mas só se for realmente por uma mixaria para poder revendê-lo depois. Engraçado que os russos agora estão simplesmente alardeando a informação de que realmente houve um avanço. Não digam que tudo está perdido. Não, há um avanço. No contexto de mais uma recusa a Vladimir Putin na China, a mídia russa começou a relembrar que, ouçam só, em março deste ano ficou sabido que Pequim incluiu, cito, os trabalhos preparatórios para a rota central do gasoduto russo-chinês no plano do atual quinquênio até 2030, embora o nome Força da Sibéria 2 não seja mencionado diretamente no documento. Por outro lado, vale ressaltar que esta visita de Putin à China ainda trouxe alguns resultados. Atualmente, a Rússia importa por meio da China mais de 90 tecnologias cuja exportação para o país é proibida pelas sanções ocidentais, enquanto no ano passado esse número era de cerca de 80%. Por outro lado, no ano passado, o comércio entre os dois países caiu quase 7% e Vladimir Putin está ansioso para obter a garantia de que o interesse da China pela Rússia não desapareceu e que essa queda não continuará. Outro ponto importante deve ser destacado para entender o fracasso da política de Putin. Mesmo que algum dia Vladimir Putin consiga chegar a um acordo com Xi Jinping sobre a Força da Sibéria 2, então, após a construção desse gasoduto, depois que ele atingir sua capacidade máxima e levando em conta os fornecimentos atuais de gás, a Rússia poderá exportar em seu futuro supostamente maravilhoso na China cerca de 100 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Esse é o máximo, sem considerar os preços. E isso, só para você ter uma ideia, é aproximadamente 2/3 do que a Rússia costumava vender para a Europa antes de Putin iniciar a guerra em grande escala contra a Ucrânia. E isso sem falar que os preços de fornecimento para a China são várias vezes menores do que eram no mercado europeu. A China exige um preço 12 vezes menor. E sem falar que eu não apresentei um cenário irreal, mas apenas um cenário hipotético para você. Isso se algum dia Putin conseguir chegar a um acordo com Xi Jinping sobre o gasoduto Força da Sibéria 2. No momento, esse gasoduto não existe e, ao que tudo indica, não vai existir tão cedo. Essa é a política de Putin. Foi assim que Vladimir Putin superou todo mundo. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso através de doações pelos links e dados na descrição deste vídeo. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.